Meu nome é Beatriz. Tenho 27 anos. Eu moro na Tijuca, no Rio de Janeiro, com a minha mãe, em um apartamento de 2 quartos na rua Adoc Lobo. Para resumir, minha vida é um café sem açúcar, prazos intermináveis na escola onde trabalho como assistente da direção, e a sensação de que em algum lugar, peguei o caminho errado. Quem me conhece me acha certinha demais. Aquela que está sempre com uma trança arrumada, uma blusa de botões e uma saia longa até os joelhos. Mas ninguém sabe que à noite eu fico no TikTok, olhando rapazes sem camisa, e de madrugada sento na varanda, aquecendo as mãos em uma xícara de chá e me fazendo a mesma pergunta: quando algo de verdade vai começar na minha vida? E então parece que tudo começou quando Lucas, ex-marido da minha irmã mais velha, Helena, se mudou temporariamente para cá. Depois do divórcio, ele não tinha para onde ir e ficou um tempo na casa da minha mãe. E eu, por circunstâncias da vida, ainda não tinha me mudado para um apartamento alugado e continuava morando sob o mesmo teto. No começo tentei manter distância. Ele era meu ex-cunhado, uma pessoa da lista de proibidos, mas os dias passavam e nos esbarrávamos cada vez mais no corredor, na cozinha, no banheiro. O cheiro dele me perseguia até nos sonhos. Uma mistura de gel de banho barato e algo masculino, quente e terrivelmente familiar. Uma noite saí para pegar água na cozinha. Era fim de outono. Eu usava um hobby de malha fina e curto, mas não pensei nisso na hora. Ele estava parado perto da janela, fumando, olhando para a escuridão. Vestia apenas uma regata cinza e uma calça de moletom. Suas mãos eram largas, fortes, com uma cicatriz de infância no pulso direito. De repente me peguei olhando para elas por tempo demais. Não consegue dormir? Ele perguntou, olhando diretamente nos meus olhos. Só com sede, respondi apressada. Eu me virei, mas foi como se o destino quisesse. Quando me estiquei para pegar uma caneca, meu hobby se abriu um pouco, revelando minha coxa. O olhar dele desceu, demorou-se por um segundo, mas foi o suficiente para algo dentro de mim estremecer. A partir daquela noite, a tensão entre nós tornou-se quase física. Bastava eu sair do quarto, e ele estava lá. Eu na cozinha, ele também. Eu na varanda, ele saía para fumar. Cada toque acidental parecia intencional demais. Alguns dias depois, num sábado de manhã, saí para o corredor para pegar uma toalha, vestindo apenas uma camiseta e shorts curtos. Ele estava saindo do banho, com o cabelo molhado. Apenas uma toalha na cintura, o peito úmido com gotas de água. Eu congelei. Oh, desculpa, consegui dizer. Não precisa se desculpar, ele respondeu, sem desviar o olhar das minhas pernas. Bonitas. Eu dei um passo para trás. O coração batia forte. Passei o dia todo ansiosa, lembrando da sua voz e dos seus olhos. Na noite seguinte, quando minha mãe saiu para o mercado, esbarrei com ele de novo no banheiro. Eu estava lavando o cabelo quando ele bateu. Beatriz, posso pegar minha toalha? Eu, enrolada no hobby, abri a porta. Ele estava perto demais, e sua mão, acidentalmente ou não, deslizou pelo meu ombro. Quando ele pegou a toalha, senti um arrepio percorrer minha pele. Naquela noite, deitada na cama, pensei muito sobre qual era a linha que ainda não tínhamos cruzado e quanto mais eu aguentaria. Depois daquele episódio no banheiro, comecei a evitá-lo. Acordava cedo, saía tarde, jantava correndo só para não encontrá-lo. Mas, para meu azar, quanto mais eu fugia, mais ele aparecia. Numa noite em que minha mãe foi para o turno noturno no hospital, me ajeitei no sofá com um notebook e um cobertor, tentando terminar uns relatórios da escola. Eu usava uma camiseta larga com uma estampa dos anos 90 e um short velho de amarrar. Cabelo preso num coque bagunçado, rosto sem maquiagem. Mesmo assim, quando Lucas saiu do seu quarto, senti seu olhar em mim. Ele sentou na poltrona em frente e ligou a TV. Mas depois de alguns minutos, seus olhos voltaram para mim. Você está quieta hoje, ele disse de repente, baixando a voz. Trabalho, murmurei, sem levantar os olhos. Ou está me evitando? O tom era quase um sussurro. Levantei a cabeça bruscamente e encontrei seu olhar. Seus lábios se curvaram num meio sorriso. Ele se levantou e foi para a cozinha. Eu cerrei os punhos e voltei para o teclado. Minutos depois, ele voltou com 2 xícaras de chá. Beba, disse ele colocando uma ao meu lado. Nossos dedos se tocaram por um instante. De novo aquele choque, de novo os arrepios. Naquela noite rolei na cama, lembrando dele sentado à minha frente. Na minha cabeça, apenas uma frase: está me evitando? Dias depois, a situação só piorou. Minha mãe viajou para a casa de uma amiga em Petrópolis por alguns dias e nós ficamos sozinhos. Eu, ingenuamente, pensei que aguentaria, mas já na manhã seguinte, Lucas apareceu na cozinha de shorts de moletom e sem camisa. Seu peito era forte, bronzeado, com uma leve linha de pelos no peito e no abdômen.
e de novo aquela cicatriz no pulso. Me peguei olhando para suas clavículas, seu pescoço, suas mãos. Bom dia, ele disse, sem me olhar diretamente. Bom dia, sussurrei, quase sem ouvir minha própria voz enquanto o café passava. Ele estava na pia e quando se esticou para pegar o pote de açúcar, a perna do short subiu, revelando parte da sua coxa. Era o meu fetiche particular. Aqueles momentos masculinos casuais. Fui para a varanda para respirar, mas ele me seguiu. O que foi? Perguntou, parando ao meu lado. Só o ar, murmurei. Ou está fugindo de mim de novo? Ele baixou a voz. Eu gelei quando a mão dele pousou na minha cintura, leve, quase imperceptível, mas o toque foi suficiente para tudo dentro de mim tremer. Se você disser para eu parar, eu paro, ele sussurrou no meu ouvido. Eu fiquei em silêncio, apenas sentindo seus dedos deslizarem lentamente pela minha lateral. Então ele tirou a mão e voltou para a cozinha, como se nada tivesse acontecido, me deixando na varanda com os joelhos tremendo e o coração disparado. Naquela mesma noite vesti meu vestido de casa favorito de algodão, cinza claro, com um decote profundo nas costas, talvez para testá-lo. O teste não demorou. Quando passei por ele no corredor, ele passou os dedos pela linha aberta das minhas costas, de forma suave, preguiçosa, cheia de subtexto. Eu me arrepiei toda. Vestido bonito, ele disse. Especialmente aqui. Eu estremeci. Ele foi para o quarto dele, e eu fiquei parada, paralisada pelas memórias dos últimos dias. Naquela noite eu soube, algo iria acontecer em breve. E para ser sincera, eu queria. No dia seguinte decidi ter uma noite para mim. Comprei um vinho seco, cortei um pouco de queijo, coloquei uma playlist antiga de baladas acústicas e me tranquei no quarto. Eu usava um conjunto de malha leve, uma regata de alças finas e shortinhos de cintura alta. Cabelos soltos, maquiagem mínima, os olhos entregando a tensão interna. Lucas estava em casa. Eu estava servindo a segunda taça de vinho quando ouvi uma batida suave. Beatriz, posso entrar? A voz dele estava rouca. Eu congelei. O coração acelerou. Pra quê? Perguntei, tentando soar confiante. Pode me emprestar seu secador de cabelo? O meu quebrou. Fui até a porta, abri uma fresta e entreguei o secador, sem deixá-lo entrar. Nossos dedos se tocaram de novo, e seu olhar deslizou pela minha regata. Senti a tensão familiar. Ele se foi, mas 15 minutos depois bateu de novo. Desculpe, esqueci e antes que eu percebesse, ele entrou no quarto. Lucas, o que você? Comecei. Ele cobriu meus lábios com um beijo profundo, insistente e real demais. Eu respondi. Minhas mãos foram para sua nuca, os dedos deslizando pelos cabelos curtos. Suas palmas agarraram minhas coxas e me levantaram, sentando-me na beirada da mesa. A regata escorregou do ombro. O calor da sua mão tocava a pele nua. Nos beijamos por muito tempo com avidez, com medo de que alguém entrasse. Em algum momento ouvimos o barulho da porta. Minha mãe, ele recuou ofegante. Em pânico, ajeitei a regata e o cabelo. Ele saiu um segundo antes de minha mãe entrar. No jantar, mal comi. Lucas sentou-se à minha frente, fingindo estar concentrado no celular, mas seu olhar era pesado, penetrante. Naquela noite não dormi de novo. Apenas um pensamento na cabeça. A primeira rachadura havia aparecido. A partir daquela noite, um jogo perigoso começou entre nós. Sem regras, sem garantias. Lucas me provocava a cada passo. De manhã, quando eu saía para pegar chá, ele passava perto demais. Sua mão deslizava pela minha cintura por acidente ou não. Ele aproveitava os momentos em que minha mãe não via. Uma manhã, eu estava limpando o chão, e ele se inclinou por trás, como se fosse para pegar fones de ouvido, e sussurrou no meu ouvido, demorando a mão um pouco abaixo da minha cintura. Eu me virei bruscamente, mas ele já estava na cozinha, me deixando com a pele em chamas e os joelhos trêmulos. À noite me ajeitei no sofá com um cobertor e um livro, mas ele sentou perto demais. Seu joelho tocava minha coxa, o coração batia forte. Quando ele se inclinou supostamente para ver o título do livro, o que está lendo? Sussurrou, os lábios a 1 centímetro da minha bochecha. Nada consegui dizer, incapaz de me concentrar. Seus dedos deslizaram pela parte interna da minha coxa tão rápido que não tive tempo de dizer nada. Levantei e fui para o meu quarto, batendo a porta, mas 5 minutos depois recebi uma mensagem. Se quiser, eu posso ir. É só dizer. Cobri o rosto com as mãos, gemendo baixo de desamparo. No dia seguinte, minha mãe viajou de novo para visitar a avó e passaria a noite fora. Fiquei sozinha com ele. Passei a noite tentando me controlar, arrumando, cozinhando, mas quando fui para o banho, ouvi sua voz. Precisa de ajuda com o shampoo? Fiquei em silêncio. O coração batia tanto que parecia que ele ouviria através da água.
Um minuto depois, ele estava na porta. Seu olhar percorreu meus ombros nus e as gotas de água nas clavículas. Ele se aproximou. A mão pousou no meu pescoço. O contraste da palma quente e da pele fria era enlouquecedor. Eu cansei de esperar, ele sussurrou. Fechei os olhos. Minha mão pousou em seu pulso, apertando com mais força em vez de empurrá-lo. Ele se inclinou, tocando meu pescoço com os lábios, passando a língua pela pele molhada. Seus dedos deslizaram para minhas coxas, minhas pernas fraquejaram. Ele me pegou no colo e me levou para o quarto dele, para a cama com um monte de cobertores e roupas espalhadas. Paramos de nos conter. Beijos, toques, mãos na cintura e no peito. Sua regata escorregou do ombro. Calor e insistência na minha pele. Naquele momento em que parar parecia impossível, ele congelou. Beatriz, você tem certeza? A voz pesada, rouca. Abri os olhos e o puxei para mim. Nenhuma palavra a mais era necessária. Naquela noite não dormimos. Ficamos deitados em silêncio. Ele acariciava meu cabelo. Eu ouvia sua respiração. Depois daquela noite enlouquecemos. Cada minuto livre era como o último gole de ar. De manhã, ele esperava minha mãe sair para comprar pão para roubar um beijo. No almoço nos escondíamos na varanda. Eu andava pela casa com vestidos leves sem sutiã. Ele sem camisa ou só de short. Era nosso fetiche sem esperança. Nossos momentos fora da razão. Uma noite, voltando para casa, minha mãe me disse: Você sabia que a Helena voltou a falar com o Lucas? Eu congelei. O quê? Perguntei de novo, tentando não mostrar emoção. Sim, ela quer reatar. E parece que ele também não é contra. Senti algo dentro de mim se quebrar. Passei a noite de olhos abertos, olhando para o teto. Ele estava no quarto ao lado. Na manhã seguinte, decidi colocar os pontos nos is. Encontrei Lucas perto da janela quando minha mãe saiu para fazer compras. Precisamos conversar. Ele olhou atentamente, franzindo a testa. Sobre a Helena. Eu assenti. Seja honesto, você está com ela de novo? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, depois suspirou. É complicado. Depois de tudo que aconteceu entre nós com você, tudo foi rápido demais, quente demais. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Nós fomos um erro. Sim. Ele se aproximou, quis tocar meu rosto, mas eu recuei. Não se atreva, sussurrei. Você não tem o direito. Ele assentiu e saiu do cômodo em silêncio. Uma semana depois, ele arrumou as malas. Eu observei guardar as camisas na mala de viagem, pegar seus géis e shampoos, a jaqueta de couro velha. Minha mãe se ocupava, preparando salgadinhos. Eu fiquei parada no corredor, em silêncio, quando ele passou por mim. Parou por um segundo. Desculpa, ele disse baixinho. Não respondi nada. Ouvi a porta da frente bater. Os passos silenciaram, a fechadura estalou. À noite, entrei no antigo quarto dele, sentei na beirada da cama, passei a mão no travesseiro. Uma dor apertou no peito e eu me encolhi. 2 semanas se passaram. No feed do Instagram, vi uma foto por acaso. Ele e Helena num parque juntos de novo. Ela sorrindo. Ele apenas presente. Desliguei o celular, fui até a janela e acendi um cigarro. E sabe de uma coisa? Eu sorri. Amargamente.